Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3. Você que está em casa, que está nos acompanhando, você também tem a oportunidade de ser abençoado juntamente conosco. Mateus capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos aprender um pouco sobre a igreja do deserto. Vamos ver quais as características desta igreja e os contrastes desta igreja do deserto com a igreja contemporânea. Vamos ver os contrastes do pregador da igreja do deserto e o pregador da atual realidade ou contemporâneo. Nós vamos tentar ver esses contrastes. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 3, nos versículos 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Palavra do Senhor. Amém? Vamos tratar hoje, nesta manhã, sobre o tema a igreja do deserto. Para isso, eu e você podemos e precisamos nos posicionarmos sobre a ideia do deserto. Quando se pensa em deserto, se pensa em um lugar ermo, se pensa em uma terra árida, muitas vezes infrutífera, onde pela manhã o sol é escaldante e à noite é um frio de congelar. Normalmente no deserto se escondia ou fazia de moradia os leprosos, juntamente com os salteadores e malfeitores. Tanto o deserto como as cavernas e as montanhas da região servia de moradia para esse tipo de gente. O deserto não é nenhum lugar acessível, agradável para se viver, pois ali havia uma igreja, ali havia um pregador, e ali havia mensagens. E é sobre esses itens que nós queremos tratar nesta manhã, sobre a igreja do deserto. Mas
é importante olhar por texto e ver e perceber como começa o texto. Naqueles dias apareceu João Batista. Quem é João Batista? Nós precisamos conhecer esse personagem. Nós já temos algumas informações. João Batista era primo de Jesus. João Batista era a voz que clamava no deserto. João Batista era filho de Zacarias e era filho de Isabel. João Batista, ele era da linhagem sacerdotal. Sua mãe era da família de Arão. E diz o texto que o seu pai era sacerdote e ministrava no templo. Então, por lei e por instituição divina, o próprio João Batista, ele teria um ministério sacerdotal. Ele deveria ser um sacerdote. E diga-se de passagem, que o sacerdote era uma figura preeminente na sociedade judaica. Ele teria não só privilégios, como também teria uma vida cômoda. Por isso eu e você precisamos lembrar daquela parábola, quando Jesus menciona em Lucas 15 a parábola do bom samaritano. Você recorda? Quero fazer um link bem rápido. Você observa que um homem saía de Jerusalém para Jericó e encontrou uma pessoa que caiu nas mãos dos salteadores. Acompanhe, por favor, a minha linha de raciocínio. Este homem que caiu na mão dos salteadores era um samaritano, ou simplesmente não era identificado como samaritano ou judeu, porque ele tinha sido despido pelos salteadores. Mas uma coisa é importante dizer, é que o sacerdote, primeiro um levita que desce de Jerusalém para Jericó, provavelmente ele estava vindo da adoração ou do seu turno, saindo do templo, indo para a sua casa. E o levita, a exemplo do sacerdote, ele vivia ou era sustentado pelas ofertas que eram sacrificadas no templo. Então ele, ao ver uma pessoa desnuda, uma pessoa semi-morta ou desacordada, ele não se atreve a se acercar, não se atreve a se aproximar. Sabe por quê? Porque se ele toca em uma pessoa morta, ele teria que ficar afastado do seu sacerdócio ou do seu ofício e tinha que procurar a purificação, porque se tornou imundo. Por isso, diz o texto, que o levita veio e passou de longe, porque ele sabia que a sua manutenção e a manutenção da sua casa dependia do seu ofício lá no templo, e se ele tivesse impuro, ele não poderia oficializar, e consequentemente ele ia passar necessidades. E a mesma coisa acontece com o sacerdote. O sacerdote, ele era alimentado, ele era mantido pelo templo. Era mantido pelos dízimos, pelas ofertas, pelos animais que eram sacrificados no templo. Por isso ele, pensando em si mesmo e na sua família, ele ao ver um homem desnudo, desacordado, semi-morto na estrada, ele não se envolve. Porque se ele toca num homem morto, ele se torna imundo. E ele então não poderia oficializar. E teria que viver no mínimo 7 dias para purificação. Por que eu trago isso à mente? Era um privilégio. Anás e Caifás, eles não queriam largar nunca aquele ofício, porque era privilégio. Anás e Caifás tornaram-se os sacerdotes e os sumos sacerdotes mais ricos da época. Eles não só tinham uma função privilegiada, como eles também subtraíam o que era ofertado no templo, porque eles tinham acesso, e eles eram as autoridades eclesiásticas da época, e ninguém ousava a questionar as suas ações, as suas atitudes, ou até mesmo o seu ofício. A partir daí eu quero lembrar para vocês que
próprio João Batista, ele poderia ser um sacerdote e viver uma vida tranquila, a exemplo dos tais que eu mencionei. Mas ele opta em ser um profeta. Profeta vem a palavra do original nabir, que quer dizer aquele que fala em nome de outrem, ou em nome de outro. Então, na antiguidade nós tínhamos os profetas videntes, a exemplo de Elias, Isaías, Zacarias, Daniel, entre tantos. Mas também passamos a ter no Novo Testamento nabir como profetas não videntes, profetas que não viam o futuro, que não tinham previsões futuras. A exemplo dos pastores da atualidade, eles são pastores, mas também são profetas. Os presbíteros, os evangelistas, os missionários, eles são profetas, ou seja, são aqueles que falam em nome do outro, ou seja, em nome de Deus. João Batista, ele, em vez de ser sacerdote, ele é profeta. Então nós temos aqui algumas coisas importantes. Filho de Zacarias, o sacerdote, e Isabel, da linhagem sacerdotal, opta para ser profeta e não sacerdote. Agora, há um conceito muito interessante, e eu peço que você abra a sua Bíblia, e eu vou pedir ao presbítero Rui que leia para nós o texto de Lucas 1:5. E se você puder acompanhar, e o irmão Carlinhos vai ler Lucas 1:6 e 7. Eu disse Carlinhos, mas na verdade é Natanael, desculpa a troca de nomes. Lucas 1:5 e depois Lucas 1:6 e 7. Vamos ver o que diz Lucas 1:5. Observe que a sua mulher Isabel era da linhagem de Arão. Então, seu esposo Zacarias era sacerdote e a sua esposa era da linhagem sacerdotal. Então, João Batista tinha tudo para ser um sacerdote. Ser um levita, mas ele abre mão disso. E vamos ver como era esta família. A família de João Batista nos versículos 6 a 7. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dia. Obrigado. Observe, irmãos, que coisa interessante. Mesmo sendo uma família irrepreensíveis, foi o que foi lido aí, uma família irrepreensíveis, Deus cerrou a madre de Isabel. Às vezes, eu e você nunca imaginamos que Deus pode fazer de uma desgraça uma graça. Deus pode fazer de uma tragédia uma bênção. E eu vou mostrar para vocês um exemplo muito, muito claro. Em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 5, mas eu vou citar só o primeiro versículo, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Agora, se você tiver a preocupação de olhar no capítulo 1 de Isaías, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, você vai ver Isaías dizendo assim: veio a palavra do Senhor a mim dizendo, veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Em nenhum momento ele diz que viu o Senhor. Mas sabe o que acontece no capítulo 6? Uma tragédia. Qual é a tragédia? A morte do rei Uzias. Então diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e você que está em casa, se um dia acontece uma adversidade nas nossas vidas, se um dia acontece uma tragédia nas nossas vidas, pode ser que naquela tragédia foi separada na história, na tua história, o tempo que Deus separou para fazer uma das maiores revelações a respeito do seu ser. Então você não pode desprezar o momento de adversidade,
o momento de dificuldade, de dor, tristeza, porque aí pode ser, nesse momento, que Deus abriu os céus para te fazer uma das maiores revelações a respeito dele mesmo. Por isso ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E para não deixar dúvida, no versículo 5, ele vai repetir novamente que viu o Senhor. Diante disso, seus pais eram irrepreensíveis, se referindo a João Batista. Mas no versículo 15, nós temos também uma coisa muito importante, eu vou pedir à irmã Gláucia que leia para nós, Lucas 1,15. Observe que coisa interessante. Lucas 1,15. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Observe. Você lembra de alguma coisa sobre essas qualidades da pessoa que não beberá bebida forte? É o nazireado. Alguém citou Sansão, mas justamente é o voto de nazireado. Ou seja, os seus pais já tinham oferecido João Batista ao Senhor com esse voto. No caso de Sansão, irmã, 3 coisas ele ali não poderia ter feito ou não fazer. Vamos tentar recordar. A primeira coisa era não beber vinho nem bebida forte. A segunda coisa, cortar o cabelo. Não podia cortar o cabelo. Eu não poderia nem fazer o voto nazireado, né? Nem cabeloteio. Segunda coisa, terceira coisa, isso, tocar em algo imundo, ou ou pessoa morta ou animal morto. E foi essas 3 coisas que foi colocado para o voto em Nazireu no caso de Sansão. Mas diz o texto aqui, conforme leu a irmã Glaucia no versículo 15, que ele também tinha umas qualidades assim, João Batista. E qual era, Glaucinha? Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Já do ventre materno. Não cortar o cabelo, não tomar bebida forte, nem tocar em nada imundo. João Batista era já do ventre materno separado para uma grande obra. Mas vamos ver o que diz no versículo 36. E eu vou pedir à irmã Gilda que veja para nós Lucas 1,36. Observe. Nós estamos em escola bíblica, e como estamos em escola bíblica, vamos fazer com que os irmãos participem também. Escola bíblica é diferente de culto público. Vamos ver, dona Gilda, Lucas 1,36. Isabel, seu parente, igualmente, concedeu um filho na sua velhice. Sempre ele dirá do jeito dele, para aquela que dele. Então observamos aí que Maria e Isabel, elas eram parentes e consequentemente João Batista era sobrinho de Maria. Olha que coisa fantástica, olha só. Então nós já estamos conhecendo quem é esse personagem, João Batista. Agora vamos falar sobre a igreja. Como era a igreja de João Batista? Como é essa igreja do deserto? A igreja do deserto, irmãos, era totalmente diferente da nossa. A igreja do deserto, ela não tinha templo. A igreja do deserto não tinha iluminação à noite. Só quando era uma ocasião de lua cheia, porque a lua minguante não dava para se ver muita coisa. A igreja do deserto era uma igreja desprovida de bancos. Olha que banco confortáveis nós temos. Agradável. Você pode até esticar as pernas que tem espaço, não é? Tenta aí esticar as pernas. Olha que coisa boa. Não consegue, né? A igreja do deserto não tinha bancos. A igreja do deserto não tinha microfone. Nem com fio, muito menos sem fio. A igreja do deserto, ela não tinha onde abrigar da chuva, muito menos do sol. Se chovesse, estava ruim. E se o sol tivesse escaldante, tinha que procurar alguma árvore, alguma palmeira que se pudesse se abrigar. Diferente de nós.
pode cair uma tempestade, pode estar um solão lá fora, nós aqui estamos tranquilos. De manhã era um sol de rachar. Aqui nós temos um ar fresquinho, né? Que eu vi até hoje pela manhã a esposa trocando de lugar com o esposo, porque o frio estava quase congelando. Na igreja do deserto não tinha esse privilégio pela manhã. A igreja do deserto, ela era desprovida de diáconos. Não tinha um Samuel na porta do templo, porque não tinha templo. E também o ministério diaconal ainda não tinha sido instituído. Isso vai começar em Atos capítulo 6. A igreja do deserto era desprovida de sociedades internas. Ministério de louvor, coisa fantástica o nosso ministério de louvor, hein? Nós temos uma mídia social incrível, temos uns instrumentistas, temos instrumentos. Às vezes, eu sou recém-chegado, e eu tenho alguma dificuldade com algumas fisionomias, mas eu tenho percebido que cada domingo, cada encontro, são pessoas diferentes. Eu disse assim, poxa, aquele menino ali eu não vi esses últimos dias. Aí eu digo, não, mas ali é a Magali. Magali eu já vi, Magali está aqui quase todo dia. Ali é a Gilda, eu me lembro da Gilda, sim. Irmão Rui também não sai daqui, parece até que mora aqui. Irmão Natanael está aqui todos os dias. E eu vou começando a perceber que algumas pessoas vêm mais frequente do que o outro. A igreja do deserto é uma igreja desprovida destas coisas que tem a igreja atual. Em caso de pandemia, eles não poderiam transmitir o culto, porque não tinha a mídia que nós temos, e não tinha um Fábio, né, para projetar as mídias sociais, no nosso Facebook, a mensagem. A igreja do deserto, ela não tinha uma água fresca. Aqui, se der sede, aqueles mais controlados esperam terminar o culto para ir buscar água e tomar. Outros já vai e toma, porque a igreja do deserto não tinha. E nós temos e podemos usar. Para o pregador está aqui, água fresca. João Batista, quando estava pregando, ele não tinha água fresca, não tinha um copo d'água assim à sua disposição. Ele tinha que engolir a saliva e continuar. A igreja do deserto era uma igreja desprovida. Não tinha coral. Olha, Carlinhos, não tinha coral, não tinha inário. Olha, era uma igreja desprovida de muita coisa. A igreja do deserto, ela não tinha um piso como nós temos. Você olhar direitinho para esse piso, você pode até melhorar o penteado, de tão limpo que está. Você olha as colunas da igreja, a iluminação da igreja, você vê toda a igreja presbiteriana da glória e vê que o conselho da igreja tem zelado por esse templo. A manutenção é feita com zelo, com cuidado. Mas uma coisa é interessante. A igreja do deserto era desprovida de tantas outras coisas e nós somos abastados de tantas outras coisas. E nós não valorizamos tanto como deveríamos valorizar. Mas não só a igreja do deserto, mas vamos ver também o pregador da igreja do deserto. Já vimos quem é o pregador. Já vimos a igreja em si. Porque eles não tinham um púlpito como esse. Olha que elegância de púlpito. Eles não tinham microfones. Mas tinham pregador. Isso é importante ter o pregador. E quem era o pregador? Valesca, o pregador era João Batista. Muito bem, obrigado pela ajuda. Mas o que você me dizer se o seu pastor, ele ao estar no final do culto à porta, ele for te dar um abraço, ele esteja fedendo a suor, a poeira, ele esteja mal cheiroso? O que é que você vai dizer? Pastor, bom dia, tudo bem, pastor? Hein? Você não vai se aproximar, porque ele está fedido. João Batista, ele vivia no deserto. Talvez ele se banhasse 1 ou 2, 3 vezes no máximo no dia. Será? Quem vive no deserto tem que se banhar mais vezes. Mas se acostuma tanto que não
se banha tantas vezes assim. O homem, o pregador da atualidade, ele usa uma camisa manga longa, uma boa gravata, ele coloca um perfume Natura, não? Hoje eu falei com o Fábio ali, o Fábio está usando homem, né? Aquele perfume da Natura homem. Outros estão usando o Boticário. Olha, João Batista não tinha esse privilégio. João Batista não tinha. Uns usam aí 1 grama, uns usam aí Avon. Eu acho que nem Avon existe mais, né? Existe ainda? Mas observe, o pregador diferente de mim e de você, sabe o que ele comia? Picanha, é isso? Ele comia gafanhoto. Imagine, o pastor chama você e diz: minha irmã Gilda, querida, eu queria convidar para almoçar na minha casa, vamos? Ah, pastor, eu tenho não, irmã, é rapidinho. Tá, se for rapidinho eu vou. Chega lá, quando a irmã Gilda chega na casa do pastor Geraldo, a irmã Glaucia vai para um lado, vai para o outro, e traz 2 bandejinhas cheias de gafanhoto, e num pires um pouco de mel silvestre. Pastor, o que é isso? Eu estou acostumado a comer lasanha, comer picanha, comer filé mignon. O cardápio do pregador da igreja do deserto era diferente do cardápio da igreja atual. Ele não tinha uma geladeira frost free, onde ele podia abrir uma água fresca, um suco fresco. Ele não precisava, ele não tinha preocupação de tratar outras coisas, porque ele não tinha. Ele não precisava se preocupar se o camelo dele era flex, se precisava de álcool ou gasolina, porque ele não tinha automóvel, e o camelo dele provavelmente nem camelo ele teria. Essa é a igreja do deserto. E o que aprendemos com a igreja do deserto, o que aprendemos com o pregador do deserto, o que aprendemos com a mensagem deste pregador? Então vamos olhar para o texto, olhando também com essa visão. Observe o versículo 5. Versículo 5, não, vamos olhar o versículo que fala sobre, versículo 4. Vamos olhar para a figura do pregador. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era um gafanhoto e mel silvestre. Talvez ele usasse a melhor roupa da época, mas era simplesmente um pelo de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação, gafanhoto e mel silvestre. Mas o que nos chama a atenção é a sua mensagem. E eu quero que você foque bem na mensagem desse pregador. A sua mensagem, ela é, no versículo 1 e no versículo 2, já nos mostra que sua mensagem é uma mensagem escatológica. Explico. A palavra escatos quer dizer o fim das coisas. Então, a escatologia é o estudo das últimas coisas, ou dos últimos fatos que há de acontecer. Inclui-se a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, a separação entre céu e inferno, entre essas coisas. Então, a escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas. Mas é muito interessante, porque ele começa no versículo 1 dizendo assim: pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a mensagem de João Batista é escatológica, sabe por quê? Porque ele leva a pessoa a uma reflexão, e consequentemente ele já está dizendo que há o reino dos céus, e que consequentemente vai ter céu e inferno. Outra coisa importante dentro da mensagem desse pregador é que é uma mensagem bíblica. Como eu falei para vocês durante a vigília, o livro do mês de janeiro, que o conselho da igreja separou, é o livro de Philip Yancey, chamado A Bíblia que Jesus lia. E a Bíblia que Jesus lia era justamente o Antigo Testamento. Então, Philip Yancey, ele vai dizer no seu livro,
que é a Bíblia que Jesus lia, e a gente vê aqui justamente o que João Batista está fazendo uso justamente desta Bíblia que Jesus lia, que é o Antigo Testamento. Ele cita a palavra de Isaías, capítulo 40, versículo 3. No versículo 3 ele diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Filipe Yancey, ele é bem categórico em dizer assim: Jesus lia o Antigo Testamento. E ele conclui: ainda que eu e você não entendamos a teologia veterotestamentária, precisamos aprender a ler o Antigo Testamento com os olhos da fé. Por isso, nós não podemos entender o livro de Hebreus se nós não lermos o livro de Levíticos. Se você entende o livro de Levítico, você vai entender claramente o livro de Hebreus. A mensagem do pregador, mensagem escatológica. E essa mensagem escatológica começa nos primeiros versículos, e também finaliza no versículo 12, também com a mensagem escatológica. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, como diz aí o versículo 12. No versículo 12, ele diz assim, observe: a sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Isso é escatologia. Isso é a doutrina das últimas coisas. Sabe o que ele está falando? É o dia do juízo. É quando Jesus vai dizer assim, que as ovelhas vai para a sua direita, e as cabras e os bodes para a sua esquerda. Lembra a parábola do joio e do trigo? Recorda? Quando um fazendeiro, um proprietário vai e planta apenas trigo, vai o inimigo e planta o joio, e ambos crescem juntos, e o trabalhador diz assim: Senhor, tu não só plantaste trigo, como também temos aqui o joio, queres que arranque? Aí ele diz o quê? Não, vai chegar o tempo em que o Senhor vai passar a pá e vai colocar o joio no fogo inextinguível e o trigo no celeiro. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Nós não queremos ir para outro lugar, senão para o celeiro de Deus, que é o céu, que é a glória eterna, é a presença com o Pai. Então, a mensagem de João Batista é uma mensagem escatológica. Essa é a primeira coisa que nós começamos a perceber. Mas também temos uma coisa muito interessante, que a mensagem de João Batista, além de ser escatológica, é uma mensagem de impacto. É uma mensagem de impacto. Observe que ele diz aqui no versículo 6, ele diz assim: e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temo por pai a Abraão, porque vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Temos algumas lições preciosas aqui, coisas magníficas para extrair desse texto. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que João Batista, ele tinha compromisso com Deus, não com os homens. João Batista tinha compromisso com Deus. A sua mensagem era uma mensagem verticalizada, vinha de Deus para o homem, vinha de Deus. E observe uma coisa muito interessante no texto, diz assim: então saía a ter com ele, versículo 5, Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Pense comigo, como é, ou o que é que fazia
que esse homem tinha que atraía tanta gente? É óbvio, a exemplo de Jesus, alguns o procuravam por curiosidade, outros por desfeita, outros atrás das bênçãos ou atrás do milagre, da cura tão procurada, que é entendível. Agora, observe, não é simplesmente algumas pessoas que vinham procurá-lo. Acompanhe a minha linha de raciocínio, porque o texto diz assim: toda a Judéia, vamos entender, toda a Vila Velha. O que este homem tinha? Um homem que se vestia mal, um homem que cheirava mal, um homem que comia mal, um homem que vivia mal, atraía tanta gente. Repito, o que atraía tanta gente? O que é que esse homem tinha? Um homem que se vestia mal, cheirava mal, comia mal, morava mal, e vinha gente de toda a Judéia, entenda o município ou o bairro, toda Jerusalém, entenda ou o bairro ou o próprio estado, e toda a circunvizinhança, ou seja, e cidades da região vinham ouvir esse homem. O que é que esse homem tinha de tão extraordinário? Pergunta retórica, você só pensa. Me diga uma coisa, só pense. Você consegue enumerar 3 milagres de João Batista? Pense. Você não vai achar. Sabe por quê? Porque ele não fez. Ele não fez milagres. E isso não o diminui diante de Jesus, nem o diminui diante dos demais profetas que foram antes ou depois dele. Mas se as pessoas foram até ele por causa dos milagres, por causa de sinais e prodígios, saíram frustradas. Porque ele não fez sinais e prodígios, algo diferente do ministério de Jesus. O que nos chama a atenção é a mensagem, a coragem desse homem, a determinação, a ousadia, a unção divina sobre a vida deste homem. Então não importa o que você come, não importa o que você veste, não importa onde você vive, importa com quem você tem comunhão, com quem você vive eternamente e com quem e de quem você recebe essa mensagem. Isso é que é importante. Observe que o texto continua. Não só vinha pessoa de Jerusalém, Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, mas vinha também autoridades. Diz o texto que escribas e fariseus, versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Agora imagine, pense comigo, o presbítero Rui está dirigindo o culto, ou pregando, ou ministrando. Aí chega Sua Excelência, o governador do estado, Casa Grande aqui. Chega também o padre da paróquia aqui da cidade. Chegue o vereador da cidade, chegue o prefeito da cidade. Aí o pregador aqui da igreja vai dizer: raça de víbora, o que é que vocês estão fazendo? Não, porque isso é até um desacato, não? Mas João Batista, é assim que ele tratou. Os fariseus e os saduceus, os religiosos da época, eles foram confrontados com a verdade. Se hoje qualquer coisa, o pregador fale alguma coisa que ofenda, seja de qualquer âmbito, vai para os tribunais. Vai para o tribunal. E se passar pelo caso da homossexualidade, essa questão aí, homofobia, essas coisas, então aí hein? Mas tem uma coisa muito interessante que eu quero falar para os irmãos antes da gente finalizar. Eu quero dizer que a mensagem de João Batista era uma mensagem confrontante, uma mensagem que nos leva para
para pensar e para mudar. A mensagem de João Batista, além de ser essa mensagem confrontante e não confortante, ele tem um público privilegiado, mas menos privilegiado do que eu. Provavelmente no seu auditório teria ali salteadores, teria maleantes, teria enfermos, teria bandidos, leprosos, pessoas desprovidas de juízo, de siso. O meu auditório é um auditório selecto. Eu tenho professores, tenho advogados, tenho aposentados bem-sucedidos na sociedade, eu tenho professores e professoras, pedagogos, eu tenho várias qualidades de profissionais, diferentes de João Batista. Mas o teor da mensagem é a mesma. A mensagem que afeta ou que alcança aquele auditório lá é a mesma mensagem que deve alcançar o auditório aqui. E João Batista, ele é muito categórico, porque ele vai dizer assim: olha, a mensagem é essa, arrependam-se. Vocês não podem herdar a vida eterna se não tiver arrependimento genuíno. E essa mensagem ontem, ela vale hoje e vale para sempre. Eu e você, nós não podemos em nenhum momento pensar que a mensagem era para aquela época. A mensagem é para agora. E a mensagem é essa: produzir frutos. Versículo 8: produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é diferente do remorso. E eu vou trazer um exemplo à tona aos irmãos. Quantas vezes eu e você fizemos uma confissão e falamos para Deus que a gente não ia mais fazer aquilo, e depois de um certo tempo voltamos a fazer. Ai, Senhor, me arrependi de ter feito, mas voltou a fazer, então não houve arrependimento. Porque existe uma palavra no grego chamada metanoia. Metanoia é mudança de mente e mudança de procedimento, de direção. Quando eu me arrependo, esse fenômeno acontece não só na mente, como também no coração. E eu mudo. A minha direção é outra. A minha mente torna-se escrava agora de uma nova direção, de um novo proceder. Quando eu vivo e experimento essa verdadeira confissão, ou o verdadeiro arrependimento, que ele diz assim: frutos dignos de arrependimento. Agora a gente precisa ver quais são os frutos dignos de arrependimento. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Aquele que falava mal dos outros, não fale mais, porque agora o outro é seu irmão. O que você não quer para si, não dê aos outros. Então eu começo a ver que os nossos frutos agora são totalmente diferentes daquilo que nós fazíamos antes. E Paulo é tão tranquilo e tão direto que ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para ajudar a quem tem necessidade. Isso é uma verdadeira mudança de mente e de direção. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se nossos frutos, as nossas ações, se ela não condiz com a nossa vida, alguma coisa precisa ser corrigida, alguma coisa precisa ser mudada. A igreja do deserto é uma igreja desprovida de luxo, mas é uma igreja farta de mensagem. O que isso tem a ver comigo e com você? É que a mesma mensagem do passado é a mensagem de hoje, sem tirar nem pôr. A igreja do deserto, dentro dessas lições que nós vimos, o pregador, a mensagem, o auditório e o resultado. Qual é o resultado da mensagem da igreja do deserto? Observe comigo. Diz aí o versículo 6:
diz que vinha toda Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. Era por ele batizado no Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a mensagem da igreja do deserto, ou do pregador da igreja do deserto, é uma mensagem impactante de mudança. Uma mensagem que nos leva a uma reflexão, e não só a uma contemplação, mas uma decisão. Uma decisão. Agora, eu e você talvez tenhamos os mesmos argumentos que alguns aqui no texto tinham, diante do impacto desta mensagem. Qual é o impacto? Alguns diziam assim: não, eu sou filho de pastor, como é que eu tenho que... Não, o céu está separado para mim, eu sou filho de pastor. Ah, eu sou fundador da igreja, eu fui fundador, eu sou coluna da igreja, eu coloquei a pedra fundamental, como é que eu vou para o inferno? Alguns podem dizer assim: olha, eu estou nascido e criado na igreja toda a minha vida, eu não tenho que mudar nada, eu sou quase que perfeito. Eram os argumentos que alguns usavam. E o argumento mais forte que eles usavam era o seguinte: nós somos filhos de Abraão. E talvez eu e você use esses argumentos. Ah, eu fui batizado na infância, pastor. E o pastor da época disse: filho do concerto eterno, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo. Toda arma forjada contra você não prevalecerá. Onde pisar a planta do teu pé, prosperará. E falou tantas outras coisas. E você se apegou a isso e disse: olha, eu estou imune a qualquer coisa. Eu entro no céu, querendo ou não querendo, eu entro no céu. Não, não é assim não. Não é assim não. Eles diziam assim, ó: temos por pai a Abraão. Aí João Batista disse: ah, é? Você sabia que das pedras Deus pode levantar filhos a Abraão? Ou seja, não importa a sua linhagem, não importa se você tem sangue abraâmico na sua veia, ou davídico na sua veia, não adianta se você tem sangue paulino na sua veia, isso pouco importa. Se você não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno. Aí você me pergunta: ele estava desprezando a Sagrada Escritura, o Velho Testamento? Não, pelo contrário. Abraão foi o pai da fé, foi uma grande referência. Mas eu e você não podemos usar o argumento dizendo: olha, eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, fundador de igreja, eu sou presbítero, diácono, eu sou pastor, o céu já está de portas abertas me esperando, eu sou esposa de pastor, eu sou neta de pastor, eu sou da família mais influente da igreja presbiteriana do Brasil. Isso não importa. Porque Deus pode fazer isso com qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer objeto, até mesmo com pedras e coisas inanimadas. E ele conclui chamando-os de raça de víboras. A mensagem da igreja do deserto e do pregador da igreja do deserto tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. Não pense que ser filho de Abraão te dá acesso aos tabernáculos eternos. Se você não se arrepender dos seus pecados, você será puxado com uma cachorrinha para o inferno, de cabeça para baixo. Eu e você, todos os dias, precisamos confessar os nossos erros, as nossas culpas, e que a graça de Deus nos baste. Esta é a palavra da igreja do deserto e do pregador da igreja do deserto. Arrependei-vos e confessai os vossos pecados. Mensagem escatológica, olhando para o fim, olhando lá para a parúzia, a volta de Cristo. Eu e você somos responsáveis por isso. Deus abençoe, irmãos.
E que o Espírito Santo conduza essa palavra ao seu coração, assim como ele conduziu ao meu. E que cada um de nós, em Cristo Jesus, possamos ter esta plena consciência de que esta palavra não é para a igreja do passado, é para a igreja do agora, é para mim, é para você.